10 milhões de pessoas. Esta é a população atual do Tajiquistão, um país sem saída para o mar e com recursos limitados de combustíveis fósseis na Ásia Central. Por que uma nação de proporções tão modestas investiria quase todo o seu futuro econômico em uma única estrutura monumental? Aparentemente, a escala do projeto parece desproporcional à economia local, mas na prática, a construção da barragem de Rogun representa a única rota para a independência energética total através da força hidráulica do rio Vakshi. 80% do território do país é montanhoso, o que torna a construção civil um desafio constante. No entanto, em um vale remoto, o equipamento gradualmente molda a paisagem para erguer a represa mais alta da história da humanidade. Pode-se notar como as escavadeiras e os caminhões de transporte operam em encostas íngremes sob um planejamento logístico rigoroso. Mas isso é apenas o começo. 335 metros é a altura projetada para esta barreira de contenção, um marco que superará qualquer barragem existente ou arranha-céu atualmente em pé no planeta. O projeto está apenas ganhando velocidade com um custo total estimado em aproximadamente 8 bilhões de dólares americanos. Vê-se como as camadas de rocha e concreto são depositadas com precisão milimétrica para suportar a pressão hídrica colossal que se formará no reservatório. 3.600 megawatts de eletricidade serão gerados pelas turbinas quando o complexo estiver operando em sua capacidade total. Esta potência é equivalente à capacidade combinada de várias unidades de energia nuclear operando simultaneamente. À primeira vista, o investimento parece um risco extremo para um dos países mais pobres da região, mas na prática, essa infraestrutura transformará o Tajiquistão em um exportador de energia. Tudo só se complica diante da complexidade da engenharia necessária para domar o fluxo do rio Vakshi em uma zona de alta atividade geológica. O processo de construção exige que o material seja movido em volumes que desafiam a lógica convencional de engenharia civil. O equipamento de grande porte desloca toneladas de terra e cascalho, enquanto a estrutura sobe centenas de metros acima do nível do rio. Nesta etapa, não termina o desafio, pois a integração de sistemas elétricos de alta voltagem deve ocorrer em paralelo ao barramento das águas. O material segue adiante pela cadeia de montagem industrial, enquanto o vale se transforma em um centro de energia global. 1960. Esta é a década em que a concepção original da barragem de Rogun começou a ser delineada por engenheiros soviéticos. Por que uma estrutura de tamanha magnitude foi planejada em uma região tão remota da Ásia Central? Aparentemente, a localização geográfica isolada sugeria um baixo potencial industrial. Mas, na prática, as características geológicas únicas do Tajiquistão ofereciam uma oportunidade energética sem precedentes em escala global. No auge da Guerra Fria, o governo central em Moscou executava uma estratégia de industrialização acelerada para suas repúblicas periféricas, transformando o território tajique em um centro estratégico de infraestrutura pesada. Mas isso é apenas o começo. O rio Vakshi, um dos afluentes mais caudalosos do sistema Amu-Darya, tornou-se o centro das atenções técnicas devido ao seu fluxo constante e ao relevo montanhoso acidentado. Pode-se notar como a topografia local apresenta quedas de elevação dramáticas, criando um cenário natural raro para o represamento de alta pressão. O equipamento gradualmente começou a ser mobilizado para esta área de difícil acesso, onde as montanhas forneciam a base sólida necessária para suportar barragens ultra-altas. Depois fica mais complexo. 1976 foi o ano em que a União Soviética oficializou o lançamento do projeto Rogun com diretrizes técnicas de escala monumental. A meta estabelecida pelos projetistas era superar todos os empreendimentos hidrelétricos anteriores, criando uma barreira capaz de domar o curso do rio e gerar energia elétrica em volumes massivos. Vê-se como a infraestrutura foi planejada para servir não apenas como usina, mas como um mecanismo de regulação hídrica para toda a bacia regional. O processo estava apenas ganhando velocidade.
No entanto, a continuidade das obras enfrentou obstáculos geopolíticos que nenhum cálculo de engenharia poderia prever. Com a dissolução da União Soviética em 1991, a estabilidade necessária para a construção desapareceu abruptamente. O Tajiquistão mergulhou em um conflito civil devastador, resultando no colapso sistêmico de sua economia e na interrupção total das atividades no canteiro de obras. Tudo só se complica. Pode-se observar como as estruturas de concreto parcialmente concluídas foram deixadas à mercê dos elementos, transformando o local em um esqueleto industrial abandonado. À primeira vista, o projeto parecia destinado ao esquecimento definitivo nas montanhas do Pamir. Mas, na prática, a fundação técnica já estava lançada e as dezenas de túneis escavados permaneciam intactos sob a rocha. As máquinas silenciaram e o canteiro de Rogun entrou em um estado de hibernação forçada que duraria décadas antes de qualquer tentativa de retomada. O fluxo do rio continuou a correr através das estruturas inacabadas, enquanto a vegetação começava a retomar as áreas de escavação. O material permanece estático no local, aguardando uma nova fase de intervenção tecnológica. 1.099 pés. Essa é a altura exata que a barragem de Rogun atingirá quando for totalmente finalizada, o equivalente a aproximadamente 340 metros. Por que erguer uma estrutura de proporções tão monumentais em uma região montanhosa? Aparentemente, uma construção menor poderia conter o fluxo hídrico, mas essa altitude específica é necessária para torná-la a barragem mais alta já construída no planeta. Ela superará qualquer outra barreira artificial existente, consolidando um novo marco na engenharia global. A central hidrelétrica de Rogun foi projetada para operar com 6 unidades de turbinas potentes. A capacidade instalada total atinge 3.600 megawatts de energia. Pode-se notar como essa potência é suficiente para dobrar a produção atual de eletricidade do Tajiquistão, gerando um excedente significativo de força durante os meses de verão. O equipamento gradualmente transforma a força das águas em eletricidade para toda a rede nacional. Mas isso é apenas o começo. Rogun não é uma barragem de concreto convencional como se poderia imaginar à primeira vista. Ela se caracteriza como uma barragem de enrocamento, possuindo um núcleo central de argila densa. O corpo da estrutura é formado por centenas de milhões de toneladas de rocha e cascalho, compactados meticulosamente, camada por camada. Vê-se como os ombros maciços preenchidos com rocha garantem a estabilidade estrutural e a absorção de energia necessária. O processo está apenas ganhando velocidade. A argila no centro atua como uma barreira impermeável vital contra a pressão hídrica. O reservatório posicionado atrás da imensa parede possui uma capacidade de aproximadamente 13 quilômetros cúbicos de água. Essa métrica transforma Rogun em um dos maiores reservatórios de toda a região geográfica. Tal volume permite a regulação do fluxo sazonal, garantindo uma geração de energia muito mais estável ao longo do ano. Tudo só se complica com as exigências de irrigação para as áreas localizadas rio abaixo. Parece um processo simples de contenção, mas na prática, a logística exige a secagem completa da área de fundação. Tudo se inicia obrigatoriamente com o desvio do rio, pois a base da barragem deve permanecer totalmente seca durante a construção. Para Rogun, isso exigiu a perfuração de túneis de desvio colossais através da encosta da montanha. 4 túneis distintos foram projetados para essa tarefa, cada um com mais de 1 quilômetro de comprimento total. Transição para o próximo nível. As dimensões dessas passagens subterrâneas impressionam, com diâmetros que alcançam dezenas de metros. 2 desses túneis foram originalmente construídos durante a era soviética, passando posteriormente por processos de reabilitação e reforço estrutural. As outras 2 galerias foram finalizadas durante a fase de reinício do projeto contemporâneo. A câmera desliza ao longo das aberturas rochosas por onde o rio Vaksh é forçado a passar, contornando o canteiro de obras principal. O fluxo das águas segue agora por um caminho controlado, permitindo que a fundação da maior barragem do mundo seja consolidada em solo firme. Dezenas de metros de solo intemperizado.
rochas instáveis e materiais frágeis foram removidos do leito do vale para que a fundação de Rogum pudesse finalmente emergir. Por que a preparação do solo exige uma escavação tão profunda e meticulosa antes de qualquer construção? À primeira vista, o leito do rio parece sólido o suficiente para sustentar o peso da barragem. Mas, na prática, qualquer resquício de material decomposto sob a estrutura comprometeria a integridade de todo o projeto, exigindo a exposição total do leito rochoso cristalino e estável. Engenheiros operam perfuratrizes que penetram a massa rochosa para tratar fraturas naturais ocultas no interior da montanha. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento injeta cauda de cimento sob alta pressão nessas aberturas para reduzir drasticamente a infiltração de água, reforçar a coesão geológica e controlar o fluxo subterrâneo com precisão. Pode-se notar como as mangueiras de alta pressão vibram enquanto o material preenche os vazios invisíveis abaixo da superfície. Simultaneamente à injeção de cauda, ocorre a instalação estratégica de um sistema de drenagem da fundação. Esta rede de engenharia é projetada para mitigar a pressão de levantamento sob a base da barragem durante toda a sua vida útil operacional. Depois, fica mais complexo. Enquanto a base recebe tratamento, as encostas rochosas laterais passam por um processo rigoroso de reforço estrutural. Vê-se como as equipes aplicam parafusos de rocha, instalam malhas de aço resistentes e projetam concreto através de mangueiras pneumáticas para selar as paredes do vale. Drenagens adicionais são inseridas nas encostas para garantir a estabilidade de longo prazo antes que o aterro principal da barragem comece a ser depositado. Somente quando a fundação e as inclinações laterais atingem todos os requisitos de segurança é que o corpo da barragem de Rogum passa a ser erguido em estágios sucessivos. Mas isso é apenas o começo. O material de construção, composto por rocha e cascalho, é extraído diretamente no local ou transportado de áreas adjacentes por comboios de caminhões pesados. Pode-se observar como as camadas de minerais são distribuídas de forma extremamente delgada sobre a superfície de trabalho. O equipamento gradualmente nivela cada depósito antes que rolos compactadores de alta tonelagem iniciem suas passagens repetitivas. Essa compactação rigorosa é executada para assegurar a estabilidade estrutural secular e minimizar qualquer possibilidade de assentamento irregular do solo. No centro geométrico do corpo da barragem, a densidade do material é monitorada para manter a uniformidade absoluta. O fluxo de trabalho segue agora para a consolidação do núcleo interno. 4 parâmetros fundamentais: recalque, pressão da água, deformação da barragem e operação dos sistemas de descarga são monitorados de forma contínua e rigorosa. Por que tamanha insistência na vigilância técnica constante? À primeira vista, a estrutura parece estática e imutável após a concretagem. Mas na prática, a dinâmica das forças hidráulicas exige que os engenheiros inspecionem e operem em teste cada mecanismo de controle para garantir que todos os índices permaneçam rigorosamente dentro dos limites de segurança estabelecidos. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como as estruturas do vertedouro e os poços verticais ganham forma nas profundezas da massa rochosa conforme as fundações são finalizadas. A construção ocorre por meio de escavação vertical precisa, instalação de malhas de reforço e o lançamento de concreto por etapas. Esse método cria caminhos seguros para a condução da água e permite o controle da pressão hidráulica, tanto durante o período de obras quanto na futura fase operacional. Tudo só se complica. Vê-se como o revestimento de concreto do túnel é aplicado em seções segmentadas logo após a conclusão das escavações subterrâneas. O equipamento gradualmente posiciona a armadura de aço e as formas metálicas antes da injeção do concreto de revestimento. Essa camada técnica não atua apenas como vedação impermeável, mas funciona como a estrutura de suporte de carga para todo o sistema de túneis e rotas de descarga. Mas isso é apenas o começo. Por que o acabamento do piso das estruturas de descarga e do radier do túnel exige tal precisão geométrica? A estabilidade de todo o complexo
depende de uma fundação de suporte de carga absolutamente sólida. Antes da concretagem do piso, camadas de drenagem e reforços estruturais são instalados sob a supervisão de sensores. O concreto é vertido em blocos específicos, mantendo um controle estrito sobre a espessura da camada, a resistência mecânica final e a qualidade da superfície de contato. Depois, fica mais complexo. 2 unidades de turbina iniciaram a geração de energia elétrica nos anos de 2018 e 2019. Esse marco sinalizou a transição de um canteiro de obras puro para uma usina hidrelétrica em operação ativa. A eletricidade gerada cumpre a função de suprir a demanda doméstica nacional, permitindo simultaneamente que os especialistas verifiquem o comportamento dos sistemas de projeto sob condições reais de carga. A câmera desliza ao longo das linhas de transmissão que partem da subestação. Transição para o próximo nível. 2029 é o ano previsto para que o corpo da barragem atinja sua altura total de projeto. No entanto, o enchimento do reservatório ocorrerá de maneira cautelosa e estendida por um cronograma de longo prazo. As projeções indicam que o reservatório de Rogum atingirá seu nível máximo de água apenas por volta do ano de 2036. Somente nesse momento, a barragem completará integralmente seu papel de regulação hídrica e potencial máximo de geração de energia. Para o Tajiquistão, o empreendimento de Rogum ultrapassa a definição de um projeto de engenharia, configurando-se como uma operação financeira de escala nacional. O fluxo de trabalho prossegue para a estabilização final das estruturas de suporte. 6 bilhões e 300 milhões de dólares americanos. Este é o montante projetado para o investimento total na construção do complexo. Por que um valor tão expressivo gera um impacto tão profundo na economia nacional? Aparentemente, grandes obras de engenharia exigem capital elevado, mas neste caso específico, a cifra equivale a quase metade do produto interno bruto de todo o país. Para uma economia de pequenas proporções, que possui receitas internas limitadas e uma dependência crítica de remessas financeiras externas, tal montante impõe uma tensão financeira sem precedentes sobre o Tesouro Nacional. O projeto de Rogum enfrentou por muitos anos uma paralisia causada pela escassez severa de fundos. Mas isso é apenas o começo. Doadores internacionais mantêm uma postura de cautela extrema, observando não apenas a escala colossal da obra e sua complexidade técnica, mas também os riscos geopolíticos que cercam a iniciativa. Pode-se notar como o equipamento de grande porte permanece estacionado enquanto as negociações diplomáticas avançam com lentidão. O centro destas preocupações reside nas nações situadas a jusante, com destaque para o Uzbequistão, cujo setor agrícola depende vitalmente do fluxo de água proveniente do sistema do rio Amu Daria. A possibilidade de o Tajiquistão deter o controle de um reservatório de proporções massivas na cabeceira do rio gerou temores prolongados sobre a segurança hídrica em toda a Ásia Central. Depois fica mais complexo. O Banco Mundial condicionou sua participação à exigência de uma série de estudos de viabilidade independentes e avaliações de impacto regional exaustivas antes de liberar qualquer suporte. Se a barragem de Rogum representa uma aposta pela sobrevivência para uma nação pequena e carente de recursos, a hidrelétrica de Três Gargantas funciona como uma demonstração técnica de como uma estrutura única pode reconfigurar a ordem energética de uma superpotência. À primeira vista, a comparação entre os projetos parece distante, mas na prática, ambos utilizam a força hídrica para transformar o cenário econômico nacional. O projeto de Três Gargantas se estabeleceu como a espinha dorsal de todo um ecossistema hidrelétrico distribuído ao longo do vale do rio Yangtze. Vê-se como a estrutura imponente, com altura superior a um edifício de 60 andares, domina o horizonte geográfico da região. O equipamento gradualmente alterou a dinâmica do rio, criando um reservatório tão vasto que a própria paisagem foi redesenhada de forma definitiva. O processo está apenas ganhando velocidade. O volume de água acumulado no reservatório alterou até mesmo o peso sobre a crosta terrestre local, evidenciando a magnitude da intervenção humana no meio ambiente.
a escala desta engenharia permite a geração de energia em níveis que sustentam distritos industriais inteiros por milhares de quilômetros. O metal e o concreto se unem para formar a maior barreira já construída pelo homem, consolidando o controle sobre as cheias sazonais e a produção elétrica constante. O fluxo das águas segue seu curso através das turbinas gigantescas, concluindo esta etapa da transformação energética. 100 milhões de toneladas de emissões de carbono são evitadas anualmente quando esta mega estrutura opera em sua capacidade total. Por que um projeto de tal magnitude é essencial para a estabilidade climática e social de uma nação inteira? Aparentemente, a escala do barramento serve apenas para a geração de energia, mas na prática, sua função primordial é regular o fluxo hídrico para uma região onde habitam mais de 400 milhões de pessoas, gerando um impacto que ultrapassa a frieza das estatísticas técnicas. O controle de enchentes representa a influência mais profunda e, simultaneamente, a mais silenciosa deste empreendimento. Pode-se notar como o nível do reservatório oscila para absorver o volume excedente das chuvas sazonais. Antes da existência da barragem, a bacia do Yangtze era frequentemente assolada por inundações históricas devastadoras. No ano de 1931, as águas vitimaram diretamente mais de 145 mil pessoas. O processo de destruição natural continuou em 1954, quando o número de mortos ultrapassou 30 mil indivíduos. Mas isso é apenas o começo da cronologia de desastres. Em 1998, o cenário se agravou quando águas violentas varreram milhares de vilarejos, ceifando mais de 3 mil vidas e gerando prejuízos econômicos superiores a dezenas de bilhões de dólares para a China. Vê-se como a força bruta da natureza moldou a necessidade de uma infraestrutura defensiva. Tais registros numéricos fundamentam a decisão do governo chinês em estabelecer um escudo hídrico capaz de domar um dos rios mais imprevisíveis e destrutivos de todo o continente asiático. Depois fica mais complexo, pois a transição da teoria para a execução exigiu uma engenharia sem precedentes. 1994 marcou o início efetivo da jornada de construção da barragem das Três Gorges, com o foco inicial na preparação de uma fundação sólida. Engenheiros e técnicos iniciaram o planejamento para sustentar uma estrutura de concreto com 2.235 metros de comprimento e 181 metros de altura. A espessura na base atinge quase 115 metros, uma massa colossal projetada para suportar a pressão constante de bilhões de toneladas de água que empurram as paredes de concreto todos os dias. O equipamento gradualmente removeu camadas superficiais para expor a rocha matriz. Dezenas de milhares de operários trabalharam na remoção de volumes astronômicos de terra e rocha para abrir caminho ao concreto. Pedaços de granito e sedimentos foram escavados para criar poços de fundação profundos que alcançaram as camadas mais resistentes do leito rochoso. À primeira vista, a escavação parece um processo de força bruta, mas na prática, cada detonação e remoção de entulho foi executada para garantir que a base fosse integrada perfeitamente à geologia local. A poeira assenta lentamente sobre as fundações, enquanto a estrutura começa a ganhar sua forma definitiva. O processo de preparação do solo exigiu o uso de frotas pesadas de caminhões e escavadeiras que operaram sem interrupção para atingir a profundidade necessária. A câmera desliza ao longo das paredes de pedra escavadas, revelando a escala monumental do fosso que receberia a primeira camada de concreto. O equipamento gradualmente estabilizou as encostas laterais para prevenir deslizamentos durante a fase crítica de concretagem. O material removido foi transportado para áreas de descarte monitoradas, limpando o terreno para a próxima fase técnica da obra. O fluxo de trabalho segue para a consolidação da estrutura de suporte.